Estamos começando mais um culto. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão, e a minha oração e o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, que Deus abençoe você grandemente. Hoje nós estamos aqui na igreja do Rubião, e toda essa vista aqui é o complexo da universidade, da Unesp. Nós temos ali os hospitais, as clínicas de atendimento, onde muitas pessoas estão sendo da região toda, estão sendo atendidas nessa questão do Covid, onde nós temos profissionais de altíssima qualidade trabalhando na comissão de coordenação disso no governo estadual. E essa semana eu vim aqui exatamente porque essa semana eu li um pequeno artigo, do Mário Cortella, que é bem conhecido e que aparece muito aí nas mídias sociais, em que ele começa dizendo o seguinte: aquele que tiver a real solução, que atire a primeira pedra. E aí ele vai descrevendo ali: atire a pedra no presidente, atire a pedra no prefeito, atire a pedra no governador, e ele vai citando no médico, na fábrica de remédios, e ele vai dizendo isso, dizendo que na verdade nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas foram pegas de surpresa e nós não sabemos exatamente o que fazer, como agir. E aí ele termina dizendo: então, quem sabe não é a hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites e começar a orar mais, amar mais, chorar mais e valorizar mais os amigos, a família, as pessoas mais próximas, gerando no nosso contexto um ambiente de aproximação, de amor ao invés de ódio. É exatamente pensando nisso que eu gostaria de começar o culto de hoje. E aí eu me lembro das palavras de Jó, quando lá no final do seu livro, no capítulo 42, ele vai dizer, vai reconhecer: eu sei, Senhor, que tu podes todas as coisas. Jó agora ele reconhece que quem pode tudo é o Senhor. Versículo 3, eu falei de coisa que eu não entendia. Quantas opiniões, quantas coisas nós já escrevemos nas nossas mídias, dando opiniões a respeito de determinadas coisas que nós não sabemos, nós não entendemos, nós não conhecemos, criticando ou aprovando uma ou outra posição. Mas aí no versículo 4 o Senhor vai dizer para Jó: Jó, agora escute e eu falarei. É um tempo para nós pararmos, calarmos e ouvirmos a voz de Deus, o que é que Deus tem a falar a nós. E no versículo 5, ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E no versículo 6 ele vai terminar como que dizendo: agora eu me coloco no meu lugar. Agora eu sei quem eu sou, quem é Deus, quem eu sou e como eu devo buscar a presença do Senhor. É assim que nós devemos nos portar diante da situação que o país vive, mas acima de tudo, pararmos e escutarmos o Senhor, porque só assim nós vamos conhecê-lo melhor e nós vamos amar mais as pessoas e vamos ter mais paciência e resiliência para enfrentarmos os dias atuais. Que seja assim nessa noite, que Deus abençoe você em tudo que nós fizemos juntos e que nós nos prostremos aos pés de Jesus, o nosso Senhor e acima de tudo, nosso Salvador. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por essa situação toda, vamos interceder então. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja espalhada por vários lugares no nosso país, para interceder pela nossa pátria, interceder, ó Deus, por cada município onde nós estamos, interceder por cada estado onde tem alguém agora assistindo, participando, e juntos, ó Deus, no nome de Jesus, nós clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia. Nós clamamos pela intervenção do Senhor em favor da nossa pátria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as autoridades instituídas
para que elas sejam cheias do temor do Senhor. E cheias do temor do Senhor, que elas possam buscá-lo acima de tudo e esperar no Senhor as soluções e agirem com responsabilidade, agirem com a real intenção de prover o melhor para a população brasileira. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão inseridos diretamente na questão da saúde. Oramos, ó Deus, por profissionais envolvidos com toda essa questão dessa pandemia. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos pesquisadores, aos médicos, dê, Senhor, amor àqueles que servem as pessoas enfermas, aqueles que abençoam as famílias das pessoas enfermas, para que assim, ó Deus, o teu povo seja consolado, seja sustentado e que nós experimentemos a graça do Senhor manifestada em favor do nosso povo. Cuida também da questão econômica, abençoe os empresários, abençoe os empregados, abençoe os empreendedores, abençoe, ó Deus, toda a rede de produção, para que nós nos tornemos novamente um país próspero e abençoado e, acima de tudo, que o Senhor seja glorificado no nosso meio, atendendo ao nosso clamor e à nossa oração, no nome de Jesus. Me prostro ante a ti, Senhor. Me prostro ante a ti, Senhor. Fiel e santo, verdadeiro e justo, tu és meu Rei, tu és Jesus, o meu Salvador, e com tudo que há em mim eu me rendo a ti. Ajoelhado vou a ti me entregar. Ajoelhado estou ante a ti, Senhor. Redentor que cura, poderoso Deus, tu és meu Rei, tu és meu Rei, tu és Jesus, o meu Salvador, e com tudo que há em mim eu me rendo a ti.
Gostaria de lembrá-lo que o nosso desafio da leitura de Provérbios continua. Hoje é dia 24, nós estamos entrando aí na última semana, então você tem tempo de recuperar. Se tiver algum capítulo atrasado, então você pode recuperar. Uma outra coisa muito importante é que no próximo sábado, dia 30, nós teremos a Noite da Pizza IPJP, um convite do Paraíso Kids para nós. E o Márcio, Diácono Márcio, vai fazer o convite. E aí também nesse vídeo, no link, você tem todo o tutorial para você produzir a sua pizza em família. Veja aí. Olá pessoal, eu sou o Márcio e hoje faremos a legítima pizza italiana. Primeiramente a massa, depois o molho e assaremos a pizza. Quero ver todo mundo participando, hein? Pizza em Família IPJP. Vem comigo! Eu quero agradecer muito e louvar muito ao Senhor pela fidelidade com que os irmãos têm contribuído financeiramente para a nossa igreja. E um texto que me vem à mente quando eu penso a esse respeito é Filipenses capítulo 4, em que o apóstolo Paulo esteja dizendo o seguinte: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O bom testemunho de vocês nesse quesito muito me alegra o coração. Também redunda em muitas glórias e graças ao nosso Deus, Senhor da igreja. E vocês dão um testemunho que vocês não são apenas frequentadores de um templo ou de um lugar, mas que vocês são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E mais uma vez nós temos a oportunidade de demonstrarmos, através da nossa contribuição, a fidelidade nos dízimos, a generosidade nas ofertas, a nossa fidelidade e testemunhar onde está o nosso coração. Confiamos no Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor o recompense e supra cada uma das suas necessidades, no nome de Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz
Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos que estão conosco, bendizer o nome do Senhor por aqueles que são aqui de Botucatu, por aqueles que são de outros lugares, mas que estão participando conosco. A minha oração é que Deus abençoe você grandemente, no nome de Jesus. E eu quero convidar todos para que abram suas Bíblias e na terceira epístola de João, terceiro João. A carta que o apóstolo João escreveu já no final da sua vida, é uma das últimas cartas, talvez a penúltima carta, apenas mais nova do que o livro do Apocalipse, mas certamente já é uma carta que ele escreveu já no final da sua vida e da sua história. E essa carta ela é uma carta pessoal, e como nós vamos ler no texto. Então a terceira epístola de João diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. João, ele se identifica como presbítero, como ancião, como pastor. Essa é a posição dele, tanto da questão de autoridade quanto ministerial. É o presbítero, é o pastor, é o ancião, é o bispo, é aquele que cuida de almas. E ele escreve para Gaio. Gaio aparece algumas vezes no Novo Testamento. Com João é a única vez em que o nome de Gaio aparece. Mas o apóstolo Paulo cita várias vezes. Por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 9, nós vemos que Gaio fazia parte da comitiva de uma das viagens missionárias de Paulo. Diz que ele era macedônio e quando eles estavam lá em Éfeso, ele é tomado pela multidão, enquanto Paulo ele consegue escapar, mas Gaio é tomada pela multidão naquela confusão que aconteceu em Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, nós vemos que Gaio acompanhou Paulo na sua viagem pela Macedônia. Eles fazendo o retorno já, voltando dessa viagem, eles passam pela Macedônia e Gaio está com o apóstolo Paulo. Depois, Romanos capítulo 16, versículo 23, provavelmente Paulo esteja em Éfeso e disse lá que ele está hospedado na casa de Gaio, Então, Paulo e Gaio tinham um relacionamento muito próximo, era um lugar onde Paulo era hospedado, e se Paulo estivesse de fato em Éfeso quando ele escreveu a carta aos Romanos, era lá então que Gaio morava, pelo menos nessa época. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes em relação a Gaio é que Paulo diz, quando ele escreve para a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que ele batizou apenas 2 pessoas, e uma delas era exatamente Gaio.
E agora nós encontramos Gaio aqui sendo um grande amigo, né? Ao meu amado amigo Gaio, é o que o apóstolo João vai falar. Ou seja, um homem de fácil relacionamento, um homem que fazia boas amizades, e isso é um exemplo para cada um de nós. Versículos 2 a 4. Amado, acima de tudo, faço votos, e esse votos aqui é o verbo eukomai, que significa eu desejo, eu peço por você, eu oro em seu favor, eu oro ou eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e como você continua andando na verdade. E ele continua dizendo: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. O apóstolo João, ele ora, ele pede ao Senhor por prosperidade, por saúde, a favor de Gaio, mas ele diz que ele se alegra grandemente por causa da fidelidade, da integridade, da vida de proximidade e de intimidade com o Senhor, como aquele que anda na verdade, e a verdade aqui especialmente uma manifestação de andar no Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 5 ao versículo 8 nós encontramos: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor, e você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O apóstolo Paulo agora ele vai dar o testemunho que davam a respeito de Gaio. O que eu ouvi de vocês é que você é fiel, você é íntegro, e você abriu, e você recebeu abriu as portas para receber aqueles missionários itinerantes. Eu quero pedir que você os receba novamente e que você os encaminhe na viagem que eles estão propondo fazer. Paulo vai então elogiar e vai falar sobre essa cooperação, o envolvimento de Gaio quanto ao trabalho missionário. Versículo 9 e 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. O apóstolo Paulo ele vai falando sobre Gaio, elogiando Gaio, mas de repente chega no momento que ele diz: mas há um homem na igreja que faz mal para a igreja. É Diótrefes. Esse homem é um homem mau. Ele não recebe, impede que os outros recebem, ele quer ser o mais importante e ele expulsa pessoas da igreja. Nós precisamos lembrar que nem todos que estão na igreja fazem exatamente aquilo que deveriam fazer, mas a minha palavra é: jamais seja um Diótrefes em qualquer igreja, em qualquer lugar onde você estiver. Versículo 11, o apóstolo Paulo e o apóstolo João vai falar isso para Gaio quando ele diz: quanto amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. João fala para Gaio: olha, aí na igreja tem alguém que faz muito mal para a igreja, mas não o imite. Imite apenas as pessoas que têm bons motivos para serem imitados e pessoas que praticam o bem, e pratique você também o bem diante de todas as pessoas. E aí ele vai falar de uma terceira pessoa aqui no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade
testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Se de um lado tem Diótrefes, de outro lado tem Demétrio. E Demétrio, então, ele vai ser exatamente o oposto daquilo que o apóstolo João diz que precisa ser. Ele vai dizer que todos falam bem dele e que a própria verdade testemunha a seu respeito. Então nós precisamos, se tem aqueles que são maus, tem aqueles que podem ser copiados, que são elogiados e que devem nos inspirar a fazermos coisas boas. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai concluir a sua carta, versículos 13 a 15, e ele termina dizendo: tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. E aí João encerra essa sua carta. E agora eu gostaria de convidar você para nós pensarmos em algumas aplicações desse texto. A primeira coisa que eu vejo aqui, que eu gostaria de destacar, é que Gaio era um homem com uma alma próspera. Uma alma próspera. O que é uma prosperidade de alma? Como é que nós podemos reconhecer que a nossa alma é próspera? A alma aqui tem a ver com a nossa respiração, tem a ver com o sopro de vida, tem a ver com a essência daquilo que somos, tem a ver com aquilo que é invisível, tem a ver com caráter, tem a ver com espiritualidade. Aqui, de fato, reside a verdadeira pessoa, quem a pessoa é. Não estamos falando aqui de habilidades, não estamos falando aqui de aparência física, mas quando ele diz de prosperidade de alma, João está falando a respeito de quem Gaio era de fato, quem ele é o ser, não o fazer e não o ter. E aí João vai dizer, a sua alma é próspera. A minha pergunta para você, o seu caráter evidencia a sua prosperidade em relação a quem você é? E aí, como é que nós vamos saber disso? Quais eram as evidências de que João era próspero de alma? Para mim, há duas coisas que nós podemos observar aqui. A primeira delas, ele vai dizer no versículo 3 e no versículo 4, a respeito da sua integridade pessoal como resultado dele andar na verdade. Verdade aqui não é simplesmente falar a verdade. Andar na verdade aqui está se referindo a dizer o seguinte, que Gaio pautava a sua vida pelo Evangelho. Ele vivia por causa do Evangelho. O Evangelho é quem ditava quem ele era e o que ele fazia. E João recebe o testemunho de outras pessoas a respeito de quem Gaio é. E então essa é a primeira característica de um homem que é próspero de alma. A segunda característica, queridos, de um homem próspero de alma tem a ver com cooperar com o Evangelho. Tem a ver com comprometimento com a igreja do Senhor e com o anúncio e a proclamação do Evangelho. É interessante que no versículo 8 ele vai dizer, tornemos cooperadores em favor da verdade. Cooperadores em favor da verdade. E a palavra cooperador que nós encontramos aqui no original é a palavra sinergia, sinergos, de onde vem sinergia. Sinergia, e aí eu vou colocar duas imagens aí, que podem, para não precisar gastar muito tempo para explicar e para falar aqui. Mas a primeira imagem demonstra o que é sinergia. Temos uma coisa para alcançar, temos uma coisa para fazer e todos trabalham, todos participam, todos ajudam até que aquele objetivo seja alcançado. Qual é o grande objetivo da vida da igreja, a nossa missão como igreja do Jardim Paraíso?
é fazer discípulos, proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Significa então que nós estaremos envolvidos nisso e juntos nós procuraremos fazer tudo para chegar e para alcançar esse mesmo alvo, esse mesmo objetivo. E a segunda imagem, que é uma imagem bem conhecida, que muitos com certeza já viram em alguma palestra, mas que para mim é muito claro, porque enquanto nós estivermos cada um puxando para um lado, nós não conseguiremos coisa alguma. Mas quando nós nos voltamos para ajudarmos uns aos outros, nós com certeza seremos satisfeitos e nós poderemos experimentar da graça do Senhor e abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos uma exortação de João. Versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Em segundo lugar, nós encontramos aqui uma exortação de João a Gaio. Versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. João vai alertar a Gaio o seguinte: Gaio, temos dois homens aí nessa igreja. Nós temos de um lado Diótrefes, que quer ser o mais importante, que quer ter a primazia, e nós temos Demétrio. Siga o bom exemplo. E outra coisa, faça o bem independente de quem esteja ao seu lado, de quem você tem para seguir o exemplo, mas faça sempre o bem, faça sempre o que é bom. Muitas vezes nós nos justificamos para nós mesmos, às vezes para Deus, dizendo o seguinte: mas o fulano, mas alguém diz isso, alguém faz aquilo. Queridos, nós temos a responsabilidade de fazer o bem, independente de quem nos cerca, independente de quem está próximo de nós. Mas nós precisamos nos tornar exemplo para que outros também nos imitem. E por fim, queridos, nós temos aqui uma oração de João a favor de Gaio. Qual é a oração que João faz em favor de Gaio? Versículo 2, ele vai dizer: amado, meu amigo, eu oro para que você tenha boa saúde. Eu oro para que você tenha boa saúde. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos orar uns pelos outros para que as pessoas tenham boa saúde. Precisamos orar por aqueles que estão enfermos. É interessante que a palavra saúde aqui nesse texto, ele vai falar alguém que é livre de qualquer contaminação. Nós precisamos orar pelas pessoas para que as pessoas não sejam contaminadas com o Covid. Nós precisamos orar pela cura de pessoas. Nós precisamos orar pela saúde daqueles profissionais da saúde que estão inseridos e envolvidos nessa crise sanitária que nós estamos vivendo. João, então, ora em favor de Gaio para que ele tivesse boa saúde. Mas deixe-me pensar um pouco mais com você aqui. Às vezes não basta que alguém ore por nós por boa saúde. É preciso que nós mesmos cuidemos naquilo que nós podemos da nossa própria saúde. E algumas coisas, pelo menos 4 coisas aqui, eu creio que são fundamentais e básicas para termos uma boa saúde. Boa alimentação, atividade física, descanso, dormir, o quanto de fato é necessário, e ter cuidados profissionais naquilo que cada um tem necessidade. Porque não adianta nós orarmos pela nossa própria saúde e nós não tomarmos nenhuma atitude em relação àquilo que de fato nós precisamos. Então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa saúde e pedimos a Deus
Que Deus nos dê boa saúde. Mas João faz uma segunda oração aqui em favor de Gaio. Eu oro pela sua saúde, mas eu oro também pela sua prosperidade, para que você seja próspero em tudo o que você faz. Nós não sabemos qual era a profissão de Gaio, nós não sabemos exatamente de onde Gaio tirava o sustento para a sua vida, mas João se preocupa com a sua vida profissional e com a sua vida financeira, para que ele fosse um homem de sucesso. A palavra prosperidade aqui significa ter bom êxito, ser bem-sucedido em tudo que faz. Queridos, às vezes nós temos um certo preconceito com essa palavra prosperidade, por causa da teologia da prosperidade. Mas o que eu vou dizer aqui não tem absolutamente nada em relação a isso. Mas eu gostaria de dizer que Deus deseja a nossa prosperidade. Tanto é que João ora para que Deus tornasse Gaio próspero. Paulo, no texto lá de Filipenses capítulo 4, que Deus supra todas as suas necessidades, que Deus o abençoe. Nós precisamos ter consciência de que se nós queremos alguma coisa, nós precisamos pedir que Deus mesmo nos conceda a boa prosperidade como resultado da graça, do cuidado e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Não precisamos ter medo de pedir a Deus por prosperidade, mas há certos cuidados que nós devemos ter e vamos falar disso daqui a pouco. Mas eu queria compartilhar com você que há algum tempo atrás eu ouvi um vídeo, uma aula de escola dominical, em que o pastor de uma igreja batista, ele compartilhava a respeito de algumas características da prosperidade dos judeus. Por que os judeus prosperam? E ele apontou 5 virtudes dos judeus para eles prosperarem, que eu queria compartilhar com você. A primeira virtude, fazer tudo com excelência. Fazer tudo bem feito. Sempre o melhor que pudermos fazer. Nunca mais ou menos, nunca o básico. Fazemos com excelência. Segunda virtude ou segunda atitude para ser próspero. Ter um bom nome e ser estimado por todos. O brasileiro, e aqui lógico eu estou generalizando, muitos não se preocupam em manter o nome limpo, por exemplo. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra sobre a questão de prosperidade financeira e de um economista, e ele dizendo, pare de pagar as suas dívidas. Não importa, deixa seu nome ir lá para o Serasa, qualquer outro lugar, e isso vai te ajudar. Claro que não. Nós fazemos compromissos e precisamos honrar os nossos compromissos, e isso mantém o nosso nome como um nome bom e confiável. Essa era a segunda característica. A terceira característica é receber conselhos. Receber conselhos. Diz ele que o judeu ele tem prazer em ser orientado, em ser mentoreado, em ser instruído nas questões financeiras e nos seus negócios. Nós, brasileiros, isso tem a ver com uma questão cultural. Nós não aprendemos na escola administração financeira, por exemplo. Nós não paramos para aprender a lidar. Recebemos instruções sobre lidar com dinheiro. Nós aprendemos, como diz o outro, na marra. E vamos aprendendo mais quantas coisas nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos sido ensinados a lidar com dinheiro. Então, ouça conselhos, faça algum curso, receba instrução em relação a isso. Quarto lugar, ser repreendido quando faz alguma coisa errada. Nós temos dificuldade quanto a isso. Eu tenho dificuldade de alguém chegar para mim e dizer, olha, você está errado. Eu tenho dificuldade, confesso isso. Mas nós precisamos aprender a sermos repreendidos, especialmente por aquelas pessoas que nos amam. E a quinta característica, queridos, ser generoso. Ser generoso. Generosidade como fonte de prosperidade.
Diz esse pastor, nessa aula de escola dominical, que essas eram 5 virtudes que o judeu tinha para se tornar próspero. Agora, deixe-me dizer aqui, nós não podemos esquecer o restante da oração de João. João pede a Deus que abençoe a saúde de Gaio, para que Gaio tenha boa saúde, para que Gaio seja próspero em tudo aquilo que ele fizer, tenha bom êxito, tenha sucesso. Mas ele tem tem uma condição, tem um padrão. Qual é esse padrão? Ele vai dizer que a prioridade é a prosperidade da alma e que a boa saúde e que a prosperidade financeira deve ter como padrão a riqueza espiritual de cada pessoa. São 3 necessidades que cada um de nós temos. Temos necessidade material, por isso nós pedimos boa saúde. Temos necessidade do pão de cada dia, da moradia, das vestes, e nós então precisamos de recursos, e aí nós podemos orar e devemos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus supra as nossas necessidades. E temos necessidades espirituais. A mais importante de todas elas, sem dúvida alguma, a prosperidade da alma. Por quê? Jesus vai nos dizer, Marcos capítulo 8, versículo 36, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Lá em Mateus 10, 28, Jesus vai nos exortar dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenham medo do ladrão, não tenham medo do Covid-19, não tenham medo de pessoas que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenham medo de quem pode matar o corpo, desde que a alma esteja viva, rica, próspera. Tenham medo daqueles que podem matar a alma, porque matando a alma, matam o corpo, e alma e corpo irão para o inferno. Queridos, e aí Jesus vai dizer, mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Eu quero concluir, queridos, dizer que Jesus é a nossa verdadeira riqueza. Eu quero concluir dizendo, queridos, que nós podemos e devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros e pedir, Deus, abençoe os meus irmãos, abençoe meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe as pessoas da minha igreja, os meus amigos, os meus vizinhos. Ligue para alguém e diz, olha, eu gostaria de orar por você. E orar, olha, que Deus abençoe a sua saúde, que Deus te torne próspero, mas que Deus torne próspera e rica a sua própria alma. E nós podemos abençoar as pessoas orando por elas, como João orou em favor de Gaio. Mas deixe-me lembrar uma coisa. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18, Jesus, escrevendo as suas cartas lá para as igrejas, escreve agora para a igreja de Laodiceia, e ele diz o seguinte, você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Jesus vai olhar para Laodiceia e dizer, você acha que você tem muito, você acha que você é rico, você acha que você é próspera. Exatamente o contrário. E aí Jesus vai exortar aquela igreja, os irmãos daquela igreja, e vai dizer, eu lhe dou esse conselho. Compre de mim, Jesus que está dizendo, compre de mim ouro refinado no fogo, ou seja, riqueza, prosperidade, e você se tornará verdadeiramente rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Roupas brancas que nos lavam de todos os pecados, roupas brancas purificadas pelo sangue precioso de Jesus. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Colírios que venham da parte do Senhor, o Espírito Santo abrindo os nossos olhos para enxergarmos a verdadeira riqueza que nós conseguimos apenas em Cristo Jesus.
Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jamais se esqueça disso. Seja um homem e seja uma mulher de Deus. Que Deus escute, ouça as nossas orações e abençoe a sua saúde, o torne próspero financeiramente, bem-sucedido, tenha êxito em tudo aquilo que você fizer, mas acima de tudo, que você seja próspero de alma, que a sua alma seja rica, porque a sua alma já experimentou e você já comprou de Jesus ouro refinado pelo fogo, e a sua alma já foi justificada pelo Cordeiro de Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, em Botucatu, interior de São Paulo, minha palavra a vocês é uma palavra de encorajamento. Vivemos dias difíceis, diria até tenebrosos, de grandes esbarros na área da saúde pública e da nossa economia. Eu sei que todos nós, direta ou indiretamente, fomos atingidos por essa pandemia. Mas os nossos olhos estão postos em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então nós dependemos dele. Vamos nos agasalhar debaixo das asas do Deus onipotente até que passem essas calamidades. E Deus há de, por sua bondade e graça, reverter essa crise para um tempo de bênção e de crescimento para a sua igreja. Então perseverem, meus irmãos. Deus há de nos sustentar. Deus há de nos levar adiante. E então vocês podem experimentar certamente um tempo novo de restauração, de crescimento e de um grande reavivamento espiritual. Meu carinho, meu abraço a todos vocês. A fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão participando do nosso culto e que Deus derrame sobre você bênção e graça. Antes de orarmos, apenas citar
o texto bíblico de Isaías 64, 8 e 9, para nos lembrarmos: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Não te ires demais, Senhor, conosco. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, nós somos o Seu povo. Nós somos barro, o Senhor é oleiro. Pedimos para que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos trate de fato como Seu povo, como Seus filhos, para que nós nos tornemos cada vez mais ricos na presença do Senhor e vivamos de fato como filhos do Eterno. Vamos orar então? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Agradecemos pelo tempo que estivemos reunidos aqui, juntos, cada um na sua própria casa, nas suas cidades, nos lugares onde estão, mas reunidos como Teu povo e como Tua igreja. Somos barro, o Senhor é oleiro. Toma-nos nas Tuas mãos e molda a nossa vida de conformidade com o Teu querer, de conformidade com a Tua vontade. Que o Senhor dirija os nossos passos e nos torne prósperos em todas as coisas, mas principalmente ricos da Tua glória e da Tua presença. Dá-nos uma semana abençoada, que nessa semana nós possamos caminhar no centro da Tua vontade. Que nessa semana nós sejamos enriquecidos em todas as coisas, fortalecidos na fé, com a viva esperança no Senhor, passando por toda essa situação no nosso país, no mundo todo aí do coronavírus, mas Deus, ajuda-nos a sairmos dessa situação, abençoa os empresários com prosperidade, com bons negócios, aqueles que estão desempregados para que o Senhor esteja abrindo portas, aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades financeiras. Senhor amado, nós oramos pela prosperidade desses amados, oramos pela boa saúde também de cada um deles. Cuide daqueles que estão ligados diretamente na questão do tratamento, pessoas que estão trabalhando em laboratórios, hospitais, farmácias, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, trabalhadores em laboratórios, todos, ó Deus, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor, que o Senhor esteja cercando cada um deles com a Tua presença e com o Teu cuidado. E nós somos gratos porque nós sabemos que o Senhor estará conosco durante todos os dias da nossa vida. Mas acima de qualquer outra coisa, enriquece o nosso coração. Torna a nossa alma rica e cheia de vida, da vida que só o Senhor mesmo pode conceder. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, e o consolo, a direção, o poder do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe no nome de Jesus.